Um, dois, três, valendo. Então vamos começar o nosso super mega encontro da pós-graduação em Direito Imobiliário, Notarial e Condominial. Gente, todo mundo está presente aqui na aula, hein? Esse encontro é sensacional, uma verdadeira imersão no conhecimento prático. É objeto de dúvidas de corretores, advogados, servidores públicos. Esse assunto é um assunto que, se você erra, você acaba prejudicando a si mesmo, a sua carreira, a sua imagem. Prejudica muito o seu cliente, que vai ter que pagar sucumbência. Além de você não conseguir recuperar aquele imóvel, você ainda vai fazer com que o seu cliente tenha um grande prejuízo. E se a gente parar para pensar, as ações imobiliárias são ações complexas. Quando envolve a restituição do imóvel, né? A recuperação, a desocupação do imóvel, são ações que nós temos que tomar muito cuidado. Porque, vamos ser sinceros, o que tem de advogado no Brasil fazendo besteira, bobagem, depois que ele aprende no sofrimento, o que vai acontecer? Aí já aconteceu. Aí o pior já aconteceu. Aí o cliente tem que pagar 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200 mil de sucumbência, hein? As ações de recuperação do imóvel invadido, ou por outro motivo, as ações de desocupação do imóvel, são ações que, quando erramos, nós geramos um prejuízo ao nosso cliente que pode ser de até 20%. São ações complexas, teses que devemos tomar cuidado. Muitas vezes aquilo que aprendemos, que o advogado aprende na graduação, não corresponde à realidade, não corresponde mesmo. Até já conversei com o Renato. A posse. Aprendemos que o conceito de posse na graduação é direito das coisas. Café com leite. Abre o Código Civil e direito das coisas. Engana, né? Claro que engana. Vida real, prática. Prática jurídica, cartório. A posse não é direito das coisas. Nunca foi. A posse é sui generis. Inclusive, a posse foi reconhecida, assim, como um direito autônomo. Nós temos até o enunciado 492, anota aí, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Na pós-graduação, nós temos que estudar, sim, jurisprudência, súmula vinculante, enunciados das jornadas de direito civil. São enunciados importantes. São situações relevantes que podemos fundamentar muito bem as nossas peças, ajudar os nossos clientes. Quando eu falo da posse no Brasil, você que é aluno de pós-graduação, você que é estudioso, você que é merecedor de boas decisões, decisões favoráveis, de fato, você não vai errar, você não pode errar. A posse é sui generis. Resolução 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A posse é um direito autônomo. Hoje nós vamos estudar as ações de domínio. Mas para que podemos aplicar as ações de domínio com perfeição, nós precisamos sim ficar atentos para não confundir posse com domínio. Porque se a gente confundir, nós vamos errar a ação, vamos errar a tese e vamos complicar o nosso cliente, vamos complicar a vida do nosso cliente e complicar também a nossa vida profissional. Então nós temos que separar, atenção aqui, gente, atenção aqui, que isso aqui é uma das situações que vão valer o nosso encontro. Nós podemos sim definir o direito sobre um bem imóvel de 3 formas. É o mais didático, que a gente vê na doutrina, na jurisprudência. É o mais didático que, inclusive, no último livro do professor, que é esse aqui, Direito Imobiliário de A a Z, é dessa forma que eu explico. Esse aqui é o último livro, Direito Imobiliário de A a Z. Nós podemos sim classificar o direito sobre o bem imóvel em 3 direitos. Primeira classificação, direito de propriedade. Direito de propriedade, claro, não é uma segurança absoluta, não temos no Brasil em relação a qualquer coisa, muito menos ao sistema registral. Mas o direito de propriedade é o mais sonhado. Eu, você, se vamos comprar uma propriedade, claro que a gente queremos comprar um imóvel registrado, regular, porque isso é mais seguro. Seguro para todo mundo. Só que tem advogado, tem corretor, tem juiz. Claro, tem também.
Muita gente, operador do direito, corretor de imóveis, dono de imobiliárias, que não caiu a ficha. Ele acha que só existe o direito de propriedade. Direito de propriedade é um dos direitos que nós temos sobre o imóvel. Quando nós falamos dos direitos sobre o imóvel, nós temos outros. O primeiro, sim, é o direito de propriedade. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, conforme Código Civil, artigo 108, se não me falha a memória, nós temos que fazer o quê? Recolher o tributo de transmissão. Fez o recolhimento do tributo, eu vou fazer escritura pública, lavrada pelo tabelião de notas, e depois eu vou registrar no cartório de imóveis competente. Esse é o procedimento registral. Procedimento de documentação imobiliária. Esse é o melhor cenário. Professor, muito investidor só trabalha com esse tipo de imóvel, né? Pelo contrário, gente. No Brasil está crescendo cada vez mais o número de investidores que vão atrás dos outros direitos. Porque os outros direitos são desconhecidos, os outros direitos causam pânico nos corretores, nos advogados, nas pessoas, nos leigos, e aí sobra para quem conhece o ramo, conhece o conceito e ganha muito dinheiro. O professor que trabalha para muitos investidores aqui no escritório, e sempre estou viajando, né, para palestra, congresso, eu converso muito, tenho boas amizades, e normalmente quem é investidor fala, se eu soubesse que investir em imóvel irregular era tão bom assim, eu nunca tinha comprado. Eu escutei isso faz pouco tempo, hein? Falou pra mim, não vou falar o nome dele, mas ele falou pra mim assim, ele tava com a esposa, né? Falou assim, se eu soubesse que investir em imóvel irregular era tão bom assim, eu nunca tinha comprado um imóvel regular. Eu dei risada, né? Dei risada, mas é a realidade. A faculdade não ensina isso pra nós. Não ensina. A faculdade, o curso de técnico de transações imobiliárias, gestão imobiliária, não ensina. A faculdade de direito, não ensina mesmo. Nós vamos aprender isso na vida. E ó, apanhamos para aprender. Hein? Porque o brasileiro, ele é doutrinado, né? Parece que ele só enxerga, nós ficamos tapados, né? Direito, imóvel, registrado, só é dono quem registra, só é dono quem registra, parece um robô, né? Já falamos aqui que ter um imóvel registrado, claro, é uma situação muito mais segura do que você ter outros direitos. É a mais segura de todas. Não tem nem como questionar isso. Não é uma segurança absoluta, porque esse imóvel regular pode ser desapropriado, esse imóvel regular pode ser tombado, esse imóvel pode, sim, ter uma requisição, outros termos que são utilizados no direito administrativo, claro que pode. Por isso não temos uma segurança absoluta, jamais, nem na nossa saúde, né? Mas temos uma segurança relativa que é muito melhor. Uma segurança jurídica que é, sim, realmente mais eficaz do que qualquer outro direito. Isso não dá para falar. Mas a gente precisa analisar o que nós queremos para nós. Será que você quer comprar um imóvel para morar? Será que você quer comprar um imóvel para investir? E quem são os nossos clientes, né? Será que esses nossos clientes não querem investir também? Aí existem outras saídas. Então preste atenção aqui, ó. Vamos lá, juntos, hein? Primeiro direito, então, sobre um bem imóvel. Direito de propriedade. Direito de propriedade aplica, sim, a Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, as normas da Corregedoria de cada estado. Lembrando que os cartórios são, sim, delegação do Tribunal de Justiça. É o direito, no Brasil, pelo menos, onde nós temos um sistema que não é perfeito, cheio de falhas. Nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Tocantins é um grande exemplo, Renato que o diga. Temos muitos imóveis assim no Brasil todo, mas certamente um imóvel que possui um RG, antes de 76 chamado de transcrição, após 76 chamado de matrícula, é um imóvel que segue um sistema registral, e quem compra e vende respeitando esse procedimento, essa formalidade de recolher tributo, fazer escritura pública, o tabelião de notas vai lavrar a escritura pública e fazer o devido registro no cartório de imóveis, o registrador, certamente tem uma proteção muito grande. Mas muita gente que ganha dinheiro, muita gente consegue comprar o seu imóvel próprio com mais facilidade, a um menor
com um preço menor de mercado, não é um imóvel totalmente regular. Então, para ficar bem didático, primeiro direito sobre um bem imóvel, direito de propriedade. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 360 km. Lembra dessa propaganda, gente? Acho que era da TAM, hein? Tinha essa propaganda. Para um pouquinho, direito de propriedade é um. Vamos para o segundo direito, sobre um bem imóvel, mas também cabe aos bens móveis. O segundo direito, sim, é a posse, direitos possessórios. Professor, vou comprar um imóvel regular. Qual que é a melhor forma de comprar um imóvel regular? A mais segura? Tem? Tem. Através do contrato correto. Quando eu compro um imóvel irregular, seja urbano, seja rural, seja comercial, seja de qualquer jeito, terreno, casa, apartamento, comprou um imóvel irregular, pode ter certeza. A forma mais adequada e mais correta para que você consiga regularizar esse imóvel, ou ainda dar uma segurança ao seu cliente, de fato é a posse. A posse. Cessão de direitos possessórios e afins, hein? Nome do contrato, cessão de direitos possessórios e afins. Cuidado, hein? 2 S's aí, hein? Não é sessão da tarde, não. Essa cessão de direitos possessórios e afins é o contrato de quem compra imóvel irregular, mas sabe o que está comprando. É o contrato de quem compra imóvel irregular, sabe, quem está comprando sabe o que é, e quem está vendendo sabe o que está vendendo. Professor, mas não é crime, não é um ato ilícito? Nós sabemos que o crime tem que ter tipificação. Nós sabemos que vender e comprar posse não tem nada de ilícito, é um direito. Um direito reconhecido, se você não anotou, anota aí, vou repetir novamente. É um direito reconhecido pelo enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ou seja, é um direito autônomo. Está lá. O direito de posse ou a posse é um direito autônomo aos outros, equivalentes. Não é brincadeira a coisa. Posse é um direito autônomo. A posse é sui generis. Então eu posso comprar e vender posse. O grande erro aparece, sim, quando você está vendendo um imóvel irregular e fala para o comprador que esse imóvel está regular. Aí é um erro. Aí nós podemos aplicar, inclusive, vários crimes. Tem até estelionato que pode ser enquadrado o sujeito. Porque ele está vendendo uma coisa que não corresponde à realidade. Mas nós sabemos que o direito de propriedade não é a mesma coisa que direitos possessórios e vice-versa. Claro, quem tem a propriedade, que é um direito, pode ter a posse também. Esses direitos podem ser somados, acumulados. Mas é importante, dentro das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, eu e você, conforme a maior doutrina, separar esses direitos. Posse é um direito à parte, hein, gente? Não tem nada de errado de vender um imóvel irregular, não tem nada de errado comprar. Claro, quando compramos um imóvel irregular, assumimos um risco. Um risco que vai ser presumido. Claro que podemos comprar um imóvel irregular, no dia seguinte aparecer o proprietário, os herdeiros do proprietário, e você perder os direitos sobre aquele imóvel. Claro que pode acontecer. Nós estamos falando de um sistema ou um direito sobre o imóvel que não é um dos mais seguros. Mas nós sabemos que quem compra posse no Brasil paga um valor abaixo, cerca de 30%, 40%, até 50% a menos que o valor de mercado. Talvez num leilão, quando você compra um imóvel no leilão, nós vamos conversar nas nossas aulas sobre leilão, vamos falar tudo sobre leilão, inclusive as teses, talvez você não consiga, no leilão, ter uma margem de lucro de 50%. Quem compra imóvel irregular no Brasil tem várias estratégias. A primeira estratégia é regularizar. Nós sabemos que a regularização de imóveis é o gênero de várias espécies. Eu posso regularizar um imóvel, talvez de forma administrativa, quando não possível, eu vou regularizar de forma judicial. Aparece aí várias ferramentas para isso. Ação de adjudicação compulsória, demarcação de terras, retificação de área e a tão famosa ação de usucapião, 36 modalidades, 36 teses. 3 procedimentos, hein? Hoje, o entendimento doutrinário e jurisprudencial, nós temos não mais 2 procedimentos, hein? Vamos nos atualizar, são 3. Usucapião judicial, extrajudicial e administrativo, tratado atualmente como um procedimento à parte, tem até lei que trata do assunto, inclusive é anterior ao próprio usucapião extrajudicial. Ah, professor, usucapião administrativo e extrajudicial é a mesma coisa. Não, o leigo pode falar isso. Quem é da área, quem vive do direito imobiliário e do mercado imobiliário não vai falar isso não, porque está errado. São 3 procedimentos diferentes. Então, repito,
uso capião administrativo não é a mesma coisa que o uso capião extrajudicial. São institutos diferentes, hein? E o terceiro seria o judicial. Vale a pena lembrar, então, que toda vez que o investidor compra esse imóvel irregular, investidor ou quem compre, ele vai revender também de forma irregular. Quando vende de forma irregular, porque tem uma margem de lucro, ele vende o correto através da cessão de direitos possessórios e afins. Quando esse investidor não quer vender de forma irregular, o que ele faz? Ele usa um instituto de uso capião ou outra forma de regularizar o imóvel, quando possível, para que ele consiga o domínio, e aí sim ele consegue uma plenitude de um direito tão reconhecido que é o direito de propriedade, e ele vende esse imóvel regular, que é muito mais lucrativo. Pode demorar mais, mas é muito mais lucrativo. E esse leigo que é investidor, talvez ele não seja tão leigo assim, porque ele não faz a confusão que muito corretor de imóvel e muito advogado faz. Ele sabe que existem mais de 36 espécies de uso capião e pelo menos 2 espécies, como a uso capião extraordinária ou extraordinário, tanto faz. A língua portuguesa permite o gênero masculino ou feminino. E também a modalidade uso capião ordinário ou ordinário, que permite, gente, até a soma da posse. Quando você compra uma posse de alguém, isso é possível, é aplicado o actium possessione, ou seja, se você compra a posse de alguém, eu compro a posse do meu querido amigo Renato, tava com saudade dele, compra a posse do Renato, Renato tem 10 anos de posse, eu não sou bobo, vou fazer uma cessão de direitos possessórios, dentro desse contrato eu vou abrir um título da compra dos direitos possessórios do Renato, e aí eu incluo nesse contrato que eu estou comprando a posse dele. Aí talvez eu fique mais 5 anos nesse imóvel, pronto, já tenho 15. 10 anos do Renato, 5 anos meu, pronto, 15 anos. Dependendo da situação, se o Renato morasse lá nesse imóvel, e eu fosse morar também, aí eu não precisaria nem de 15, né? Vai para 10. Esse uso capião ele é dividido no uso capião comum, extraordinário comum e social. Essa mesma divisão acontece no uso capião ordinário, hein, gente? Segundo a doutrina hoje atualizada, o uso capião não existe o uso capião ordinário e o extraordinário apenas. Nós temos uma divisão dentro de cada instituto. O extraordinário pode ser extraordinário comum, 15 anos. O extraordinário social, 10 anos. O ordinário pode ser ordinário comum, 10 anos de posse, ou ordinário social, 5 anos de posse. Olha que interessante. Muitas vezes, quando é estudado na graduação, que é difícil, hein, gente? A graduação de Direito, e eu acredito que isso aconteça com todos os cursos atualmente, virou comércio, né? É muito triste, mas é uma realidade. Até a igreja virou comércio, dependendo da igreja que você possa frequentar. Na graduação, eles pegam o professor de Direito Constitucional e encaixa ele para dar Direito Civil. Aí esse professor ele vira, né, para a coordenação e fala, eu não posso dar aula de Direito Civil, eu domino o Direito Constitucional. Aí a coordenação vira para ele e fala, olha, você me ajuda, eu te ajudo. Você me ajuda a dar aula de Direito Civil, eu te ajudo a manter na escola. Claro, eu vou me tornar um especialista. É isso. Né? Na graduação, o aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, tem exceções, claro, vamos respeitar sempre as exceções, mas é a realidade, né, gente? Aí depois passa na OAB, que é um decoreba, acha que está pronto para advogar, bate no peito, aquela arrogância, né? Não é assim. A prática é muito diferente da teoria. Volto a falar, hein? O investidor, ele sabe investir na posse. Ele sabe comprar posse. Ele está de fato devidamente orientado. Quando compra a posse, ele compra através da ferramenta adequada. O problema acontece, gente, porque no Brasil, inclusive os operadores do direito que teriam a obrigação de se aprofundar no assunto, mesmo não sendo da área, mas pelo menos uma noção, né, deveria ter, infelizmente, nós compramos imóvel irregular como? Como que os nossos parentes, conhecidos, colegas, compra e venda? Tudo é compra e venda. E não é assim. Nós precisamos entender que o direito imobiliário, ele é um segmento do direito civil, claro, assim como o direito de família, assim como o direito das sucessões, assim como o direito médico, assim como o direito de marcas e patentes e o empresarial, muitas vezes considerado civil também, tem uma discussão doutrinária. Mas o direito imobiliário, apesar de ser um segmento de direito civil, ele é um ramo, sim, que possui conceitos próprios e princípios próprios. Inclusive o direito imobiliário é sim um dos ramos mais multidisciplinares do direito.
Como que você vai trabalhar com direito imobiliário sem entender direito do consumidor, direito constitucional, administrativo, direito penal, noções de direito do trabalho e processo do trabalho? Não dá. Você não consegue ir longe, você vai travar. Porque no direito imobiliário nós dependemos de tudo. Dependemos de certidões trabalhistas, execuções, ações, dependemos de certidões criminais, distribuições criminais, na esfera estadual, na esfera federal. É um direito muito complexo. Hoje, muita gente coloca lá no caderninho, coloca no site, no cartão de visita, especialista em direito civil, tributário, imobiliário. Depois de pouco tempo, nas primeiras ações de direito imobiliário, ele já pede, no próximo cartão de visita, ele já pede, risco imobiliário aí. Pelo amor de Deus, que ramo é esse? E faz isso mesmo, foge. Porque é um ramo que eu costumo dizer que é tropa de elite, não é um ramo para preguiçoso. Se você não estuda, não faz cursos de atualizações, uma pós, não faz uma leitura de um livro, você uma hora vai errar. Se não errou, vai errar. E erra, gente, erra. Essas ações que nós vamos estudar no nosso encontro, nessa imersão, eu gosto muito desse modelo de aula de sexta e sábado, uma vez por mês, não cansa, é maravilhoso. E fora que é uma imersão mesmo, nós aproveitamos mais o conteúdo, nós percebemos com facilidade que se não cometemos erros, estávamos para cometer. É uma realidade. Se você pegar o direito imobiliário, é um dos ramos que todo dia nós temos uma mutação. É uma overdose constante, eu falo. Todo dia tem novidade. Todo dia a jurisprudência muda. Hoje, se você falar para mim, professor, qual que é o tema mais atualizado no direito imobiliário? É a posse exclusiva. O uso capião, do jeito que nós aprendemos na graduação, sempre foi o quê? Professor Júlio, a posse de uso capião é fácil. Posse, mansa e pacífica e animus domini. Já foi. Já passou da estação. Hoje nós temos aqui um quarto conceito, um quarto requisito. Se você quer fazer ação de uso capião e quer ganhar o uso capião como ação ou requerimento, lá no cartório, provimento 65, além de provar a posse, que é o lapso temporal de 5, 10, 15 anos, além de provar que a posse é mansa e pacífica através das certidões e distribuições cíveis, além de provar o animus domini, que você já está craque no assunto, você precisa provar que a posse do seu cliente, o posseiro ou sua, também é exclusiva. Olha como mudou. Mais um requisito, fora os requisitos de cada modalidade de uso capião. A posse, eu volto na posse, ela pode ser transmitida por contrato, através do contrato de cessão de direitos possessórios, e pode ser transmitida também através, e aí sim, muitas vezes mais lembrado, através das sucessões. O pai, a mãe, os avós podem passar para os filhos, para os netos. Isso é muito comum e muitas vezes mais lembrado até. Então, cuidado, hein, gente? Primeiro direito sobre o imóvel, então. Primeiro, vamos lá, juntos aqui, direito de propriedade. Segundo direito sobre o imóvel, direitos possessórios. E qual que é o terceiro direito? O terceiro direito é o chamado direito das sucessões. Ou direitos hereditários, que é o nome que nós usamos na prática. Professor, eu posso falar que esses três direitos é a mesma coisa? Jamais. O próprio enunciado, que se você não leu, leia, 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, vou repetir para entrar na sua cabeça e não sai mais, que essa é a grande fundamentação. Esse enunciado tem que aparecer nos seus contratos de posse, esse enunciado tem que aparecer na sua ação de uso capião, esse enunciado você tem a obrigação de incluir também nas ações possessórias, no embargos de terceiro. É um enunciado muito importante da 5ª Jornada de Direito Civil, porque foi o reconhecimento de fato, foi realmente um dos fundamentos mais importantes nos últimos tempos da posse, que ela é reconhecida como direito autônomo. Então, muito cuidado com isso. Professor, qual direito eu tenho sobre o imóvel? Depende. Você tem que analisar o contrato, você tem que analisar a situação real. Pode ser que a pessoa tenha os direitos de propriedade, porque o imóvel está no nome dela, mas também ela aluga, posse indireta. Ela mora no imóvel, posse direta. Ou ela frequenta o imóvel. Frequentar o imóvel tem nome hoje, hein? Eu já falei em outras aulas. Frequentar um imóvel no mínimo do lapso temporal de 6 meses tem nome. Posse alternada, que é um conceito novo. Professor Júlio, onde eu acho esse conceito? Em vários livros de doutrinadores imobiliários. E também nós temos várias decisões, inclusive o Supremo. Também é um tema interessante para artigo, hein? Falando em artigo, eu tenho que dar o parabéns aqui para o Renato. Que artigo maravilhoso. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Foi feito, a gente percebe que foi feito com amor. Foi feito linha por linha. E tem outra. Hoje em dia tem um sistema
né? Que você joga, você acha tudo que é copia e cola. Eu posso falar que eu nunca vi um trabalho tão bem feito assim, porque não teve um copia e cola. O Renato pode ter, claro, usou livros, mas ele fez a interpretação dele, não copiou uma frase. Então, parabéns, né? Merece lugar ao sol cada vez mais. Professor, aonde eu acho esse conceito de posse alternada? Vários doutrinadores, hein? Ó, se você, aqui no meu livro tem, posse alternada. Não me lembro agora, não me recordo da página que está, depois eu até falo pra você, já achei aqui, ó, já achei. Posse alternada, aqui no meu livro, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Pra mostrar, eu sempre provo o que eu falo, né? Posse alternada, tá aqui, ó. Artigo 101, posse alternada. Esse conceito, Renato, é muito importante, porque o que acontece no Brasil? A pessoa, quando procura um advogado, um especialista da área, ela vai perguntar pra você assim, eu queria entrar com uso capião. E aí o advogado, a advogada vai perguntar, mas você tem a posse? Eu comprei esse imóvel por contrato de gaveta já faz uns 30 anos. Já faz uns 30 anos, mais ou menos. 30 anos? 30, 15, 10? Só que a pessoa vira pra você e fala, mas eu não tenho direito de uso capião, né? Eu não tenho porque eu só frequento imóvel. É um rancho, é uma chácara, é um sítio, é um apartamento no litoral, é uma casa no litoral, um terreno no litoral. E aí tem muito advogado que fala, realmente você não tem direito não, viu? Você não tem porque você tem que ter posse direta. Para com isso. Não é assim. A posse... Professor, qual que é o conceito sem juridiquês? Para qualquer pessoa entender, inclusive o leigo. A posse é tomar conta. Professor, dá um conceito fácil de posse. Tomar conta. Ser responsável. Professor, você tem um terreno. Você não mora lá. Mas você passa uma vez por mês, abre o cadeado, olha o terreno, fecha e vai embora. Você tem a posse? Tenho a posse. Que tipo de posse? Posse alternada. Posse alternada é aquela que eu tomo conta, eu fiscalizo, eu apareço nesse imóvel, eu piso nele, eu olho para ele pelo menos a cada 6 meses. Para o uso capião e para as ações possessórias, e para embargo de terceiro, eu não preciso ter a posse direta. Eu não sei de onde tiraram isso, hein, gente? Que continue pensando assim. Por isso quem trabalha com direito imobiliário, os advogados de direito imobiliário, os corretores de imóveis, você pode ver que cada vez estão ganhando mais dinheiro. E tem que ganhar mesmo. Porque o advogado de direito imobiliário, ele é assim, ó. Ele enxerga as coisas de forma aberta. O advogado que é totalmente civilista, com todo respeito, ele vai conhecer conceitos de capacidade, emancipação. Claro, ele vai dominar, mas não vai aplicar o direito imobiliário, porque ele vai enxergar a situação sempre de caráter civil. O direito imobiliário, claro, a nossa mãe é um segmento do direito civil, mas nós temos um entendimento diferente, temos um entendimento diferenciado, temos conceitos autônomos, porque nós seguimos o que o cartório pensa. Não adianta a gente ficar filosofando em direito civil e o cartório falar, não é assim. Professor, o que eu faço? Eu vou no direito civil e falo, o direito civil está certo ou o direito registral? Você vai no direito registral. Porque o direito imobiliário nós queremos resultado. Nós queremos entregar resultado ao nosso cliente, ou em casos próprios, nós podemos advogar em causa própria. Então nós queremos o quê? Registro, regularizar, em regra, né? Existem outros negócios imobiliários, como a locação, atualmente a multipropriedade, vários outros negócios que surgem, né? Loteamentos, incorporação, construção, imóvel na planta. Mas o grande objetivo do direito imobiliário, muitas vezes, se não o maior, é a regularização de imóveis. E a regularização de imóveis não adianta filosofar. Mas o direito civil acha que o contrato é tudo a mesma coisa. Não. Direito imobiliário, o cartório vai entender com base nos conceitos do direito registral, Lei 6.015. Então aqui, ó, temos que dar essa introdução para não errar ação. Quando conseguimos criar uma base forte, assim como um prédio, uma estrutura, não cai. Não cai mesmo. E nesse primeiro momento na nossa aula, eu quero que você lembre, guarde, entenda e explique para os demais, para o sócio, para o parceiro que é sócio no escritório, para o parceiro que é também, né, servidor, para aquele que é proprietário de uma imobiliária, um corretor de imóveis. Tem que saber isso, porque isso não é achismo, não é conversa, é a realidade. Com base nos meus livros, vários outros doutrinadores, como Maria Helena Diniz, outros doutrinadores que também reconhecem a forma correta, inclusive os cartórios. Dividimos hoje, sim, o direito sobre o bem imóvel de 3 formas, em 3 situações, em 3 classificações. Direito de propriedade,
Só é dono quem registra. Aí concordo. Direito possessório, transmitido através da seção de direitos possessórios e afins, resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça, tem fundamento, a gente não está falando bobagem aqui não, e direitos hereditários, que nós vendemos através da seção de direitos hereditários. Professor, desses 3 direitos, qual que é o mais seguro? Direito de propriedade. Com certeza. Desses 3 direitos, qual que é o mais arriscado para negociar, fazer transações imobiliárias? Direitos hereditários. Os direitos hereditários, cuidado, perigoso demais. Se eu vou comprar através de seção de direitos hereditários, muita atenção. Primeiro ponto, eu compro de todos os herdeiros ou eu tenho que ter a anuência de todos os herdeiros? Se eu compro de um herdeiro e os outros herdeiros não ficam nem sabendo, cuidado. Eu comprei nada. Nada mesmo. Porque se o título é seção de direitos hereditários, você se complicou. Eu preciso comprar de todos os herdeiros na mesma transação, ou eu preciso da anuência dos demais herdeiros, inclusive meia, claro, né? Usando como gênero mesmo. E, inclusive, eu preciso fazer escritura pública. O brasileiro, muitos corretores de imóveis, muitos investidores, muitos advogados, o que é feio, fazem cessão de direitos hereditários através de contrato de gaveta. Instrumento particular é contrato de gaveta. Está errado. Então, professor, qual que é a situação que eu posso errar mais nos negócios imobiliários? Sim, é na seção de direitos hereditários. Professor, o que é melhor? Outra pergunta que me fazem, né? É melhor comprar a seção de direitos hereditários de alguém sobre o imóvel ou é melhor comprar os direitos possessórios? Não tenha dúvida, é melhor sempre, se o imóvel está irregular, é melhor comprar os direitos possessórios. Lembrando que você só pode comprar os direitos possessórios dessa pessoa que tem esse direito. Ela precisa ter a posse direta ou indireta ou a posse alternada. Quando ela não tem posse, ou seja, ela não aluga, não empresta, ela também não usa, não frequenta, não toma conta, ela não tem nada. É melhor não comprar, porque você não vai conseguir provar com facilidade a posse dessa pessoa. Mas quando existe uma relação de posse sobre o bem, garanto a você, conforme decisões do Tribunal de Justiça do próprio Estado aí, garanto a você que você, dentro das possibilidades de comprar um imóvel irregular, você comprou da melhor forma possível. Você consegue sim, de fato, ter lucro. Você consegue, de fato, realizar o sonho da casa própria. É difícil, quando você compra através de cessão de direitos possessórios, você não conseguir regularizar esse imóvel. É difícil você não conseguir usufruir das ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. É difícil você não usufruir de um embargo de terceiros, ou melhor, terceiro, né? Terceiro não está errado, mas o termo mais adequado é terceiro. E você consegue também, quem tem a posse, consegue colher os frutos, previsto no Código Civil também. Então, muito cuidado. Então, nesse momento, posso garantir a você que se você entendeu isso, se você levar isso para a sua vida, não é achismo, não é brincadeira, é algo sério e real, com base nos maiores doutrinadores do Brasil. Nós temos 3 direitos sobre o bem. Direito de registro, propriedade, direito de posse e o terceiro direito, o direito hereditário. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande. Na minha opinião, o Brasil deveria ser dividido em pelo menos 6 países. É inadministrável o Brasil, né, da forma que é. E nós sabemos que cada estado tem a sua história. Nós temos muitos estados que a origem do imóvel é paroquial, vem das igrejas católicas. Nós temos também estados que a origem dos imóveis é militar, áreas militares, consideradas inclusive uma discussão se é área pública ou não. Nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem registro de nada, registro em lugar nenhum. Então nós precisamos, de fato, entender que cada direito é reconhecido de forma autônoma, separada e exclusiva. Professor Júlio, o Estado, assim como o Tocantins, o Estado, que fornece um título de uso, uma cessão de uso, esse documento aqui, ele faz força de certidão de registro? Cuidado, não faz. Não faz porque é um documento importante, claro, muito importante, mas é o que o Renato, eu percebo, sempre tenta explicar para os colegas, é um documento importante, mas ele não substitui o registro. É uma cessão de uso, mas não vai substituir, realmente não vai substituir o registro. Por isso, muita gente que tem uma cessão de uso,
quando possível, quando possui um conhecimento jurídico e imobiliário, inclusive, registral também, normalmente faz o quê? Distribui uma ação de uso capião para transformar aquela cessão de direitos, que é reconhecida como um documento importante, claro, é considerado um justo título, mas transforma no algo mais. O algo a mais, o algo mais seguro, é o registro no cartório de imóveis. Então, muita atenção em relação a isso, hein? Nós temos que separar esses direitos. Temos que reconhecer que o direito imobiliário possui conceitos próprios e princípios próprios. Nós temos muitos contratos em direito civil, inclusive os contratos em espécies, que nós usamos. Praticamente todos os contratos nós usamos nas negociações imobiliárias, nas transações imobiliárias. Nós usamos o contrato de doação, previsto lá no Código Civil, com as regras do Código Civil. Usamos o contrato de seguro, claro. Transação imobiliária, hoje o professor fez um contrato aqui no escritório. Fiz um contrato de locação R$30 mil o ponto comercial, a locação. Fiz esse contrato, inclusive o locador é o Bruno Galhaço lá, um dos, né? Pelo menos o que me passaram. E o que aconteceu nesse contrato? Esse contrato tinha uma cláusula obrigando o seguro de incêndio. A garantia desse contrato era o seguro. Então o seguro, ele aparece assim, um contrato de seguro, ele aparece presente no dia a dia do mercado imobiliário, do dia a dia das transações imobiliárias. E o seguro é um contrato previsto lá no Código Civil. Então o direito imobiliário, ele utiliza praticamente todos os contratos de direito civil, todos os contratos em espécie. Mas, cuidado, atenção, no direito imobiliário, apesar de usar os contratos de direito civil, nós temos uma classificação doutrinária que eu adoro, eu acho que é muito prática, muito realista, sem juridiquês, sem filosofar, sem viajar na maionese, que é a classificação que, na minha opinião, são os contratos de direito imobiliário de verdade. Porque nós temos os contratos de direito imobiliário cíveis. Esses contratos não são de verdade de direito imobiliário, são usados no direito imobiliário, nas transações, nos negócios imobiliários. Mas não são os contratos de origem de direito imobiliário. De contrato de origem de direito imobiliário, propriamente de direito imobiliário, tipificado dentro dos conceitos do direito imobiliário e do direito registral, são poucos. São poucos mesmo. Nós vamos ter no sistema registral e também no direito, no sistema imobiliário, algo em torno de 7 contratos próprios de direito imobiliário. O resto é contrato de direito civil. Professor, mas eu não entendi isso. Fácil de compreender. Nós temos várias montadoras de carros. O que eles fazem? Não faz o motor. Não faz o motor. Ele fabrica o carro. O motor ele pega de uma outra marca. Ele faz parceria. É o que o direito imobiliário faz. Como existem contratos bem tipificados no direito civil e o direito imobiliário é um segmento de direito civil, o direito imobiliário vai lá e pega esse contrato pronto. Ele não vai fabricar algo que já existe. Não tem um porquê. Nós temos vários veículos no Brasil que são parcerias, né? Se eu não me engano, a Renault. A Renault, não sei ainda, né? Mas tem a parceria com a Nissan. Se eu usei o termo correto, né? Então a Nissan que fabrica o motor. Um exemplo eu estou usando. Como já aconteceu, né? A Ford com a Volkswagen, entre outras parcerias, usando como título de exemplo. Então, contratos de direito civil são vários, todos aqueles contratos em espécie, que são usados, sim, na sua grande maioria, no direito imobiliário. Mas, no direito imobiliário, nós temos poucos contratos propriamente de direito imobiliário. Professor Júlio, fala para mim, quais são? Falo. Hoje nós temos em torno de 8 contratos. O primeiro contrato que deve ser lembrado é a locação. A locação é um contrato propriamente de direito imobiliário, porque nós temos uma lei própria para ela, que é a Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.102 de 2009. A locação o contrato de locação é um dos contratos mais com a cara de direito imobiliário, né? Tipificado na lei própria. Lembrando que tem contrato de locação em direito civil, aí é do direito civil, e tem contrato de locação também previsto no Estatuto da Terra, que recebe outro nome, inclusive, arrendamento rural, entre outros termos que são usados. Professor, acabou, né? Não. Aí nós temos os outros contratos imobiliários também utilizados nas transações imobiliárias e nos negócios imobiliários. E essa classificação é perfeita. Contrato preliminar, para fechar o negócio, para amarrar o negócio, substituir a proposta e o aceite. Contrato preliminar é um contrato que tem 4, 5, 6, 7, 10 laudas no máximo.
O contrato preliminar é aquele contrato que serve para realmente fazer um bom negócio. Hoje, atualmente, já é utilizado nas transações empresariais. Hoje, professor, contando aqui sobre esse contrato de locação, eu fiz o contrato de locação, mas os outros advogados fizeram um contrato de fundo de comércio, trespasse, né, como é chamado no direito empresarial. E olha só, eles fizeram primeiro um contrato preliminar e depois um segundo contrato definitivo chamado contrato de trespasse. Hoje o advogado, o corretor, o proprietário de imobiliário, o investidor, ele não é bobo. Ele não faz nada correndo. Faz uma comida correndo para você ver. Pode até ficar boa, mas a chance de errar é grande. Então, hoje, quem faz transação imobiliária, negócios imobiliários, participa disso no seu dia a dia, imagina, vai fazer correndo, mas nunca. Vai fazer aos poucos, com calma. Faz o contrato preliminar para fechar o negócio, proposta e aceite, substituiu. O contrato preliminar deve aparecer na área de trabalho do advogado, do corretor. Tem lá o título, contrato preliminar, contrato facultativo, pré-contrato. Depois aparece a qualificação, o objeto, que é a venda, valor do negócio, forma de pagamento, data da entrega da posse, despesas com as certidões. Certidões hoje recebem um nome novo, né, gente? Due diligence, né? Brasileira, nós gostamos muito de usar termos em latim, termos em inglês nem se fala. Em vez de falar atos iniciais, auditoria imobiliária, não. Agora virou moda. Vou fazer o due diligence. Então, isso também, né, tem que estar previsto no contrato preliminar para ver quem vai pagar, né, gera despesa. Lembrando aqui que o due diligence nada mais é que uma auditoria na transação imobiliária, que é feita através da certidão de propriedade, atualizada, claro, débitos condominiais, então uma certidão de débitos condominiais negativa, tem que ser negativa, certidão negativa de débitos condominiais, cuidado que tem pegadinha aí, não é só a certidão negativa de débitos condominiais, tem que ter também a ata, né, a última ata que elegeu o síndico, para provar que ele pode assinar, tem poderes para isso. Certidões negativas também, gente, de débitos tributários, como IPTU e ITR, tem que ter. Para ficar prático e didático, o due diligence, né, tem que fazer biquinho, para que não erramos. Como que nós devemos fazer esse due diligence? Que é muito bem cobrado pelos advogados, hein? Hoje um due diligence é cobrado 1%, 2% sobre o valor da transação imobiliária. É um segmento muito interessante do direito imobiliário, para a atuação do advogado, do corretor de imóveis. O due diligence começa então com uma auditoria sobre o imóvel. Nós vamos descobrir se esse imóvel tem débitos tributários, IPTU, ITR, débitos condominiais, se esse imóvel está no nome de quem está vendendo, se realmente quem está vendendo, o vendedor ou os vendedores são os proprietários. Depois a pesquisa vai além, né? A auditoria vai além, porque nós vamos pesquisar também, sim, de fato, nós vamos pesquisar também as partes. E como que eu pesquiso as partes? Através das certidões de distribuições cíveis. Só que o brasileiro esquece da Justiça Federal. Eu brinco muito, eu falo que o único advogado que lembra da Justiça Federal é o advogado previdenciário, né? Esse não esquece. Mas quem não atua no previdenciário esquece que existe, porque é difícil atuar. Mas é importante solicitar certidões de distribuições também da esfera federal. Certidões de distribuições cíveis da esfera federal e da esfera estadual são necessárias. Certidões criminais também, da esfera estadual, da esfera federal. Nós sabemos que hoje, um imóvel que é comprado com dinheiro ilícito, né, tráfico de drogas, esse imóvel vai ser bloqueado, vai ocorrer a nulidade do negócio, vai ter dor de cabeça quem compra o imóvel desse. Então, é necessário essa pesquisa também. É necessária a pesquisa trabalhista. Ah, professor, trabalhista, eu só faço essa pesquisa se for uma pesquisa, se tem uma pessoa jurídica no meio. Não. A pessoa natural, que é o termo correto, e não pessoa física, né? A pessoa natural não é objeto protegido de ação trabalhista. Nós sabemos que a pessoa física, né, que o termo adequado é pessoa natural, pode sofrer também ações trabalhistas. E a trabalhista, como sempre, para quem não é da área, né, cheia de pegadinhas, porque você vai e solicita uma certidão trabalhista, e não é uma, são duas. Se você solicitou uma no lugar de duas, está errado. Essa due diligence, essa auditoria imobiliária não foi bem feita. Não foi bem feita. Porque a auditoria imobiliária bem feita, eu preciso solicitar a certidão de ações trabalhistas, que equivale a distribuições, e a certidão também chamada certidão de ações de execução trabalhistas. São duas, diferentes. São diferentes os objetivos, as finalidades dessas certidões. Certidão de protesto,
Professor, quantas certidões de protesto? Normalmente o básico, mas bem feito, é a certidão do cartório de protesto, negativa, onde reside o vendedor e onde está localizado o imóvel. Ah, professor, mas o vendedor do imóvel está residindo no imóvel que está sendo vendido. Ah, eu não preciso solicitar outro cartório, não tem outro. Aí é só no cartório de imóveis, no cartório onde reside, né? Retificando aqui. Então as certidões de protesto também são certidões relevantes. Pesquisa como SPC, Serasa, como já falado num congresso que nós fizemos, o Renato também participou, o Renato participa de tudo, o Renato sempre, ele não perde conhecimento mesmo, né, Renato? Parabéns. Gente, olha só, outro detalhe. A análise subjetiva que foi falada nesse congresso que nós fizemos, nesse encontro, né? A análise subjetiva é muito importante. O due diligence não pode ser feito só através de certidões e através de instrumentos particulares, um contrato bem feito, né? Um auto de vistoria inicial e final, um recibo da entrega da chave. Ele ultrapassa essas fronteiras de documentos. Talvez se você bater palma no vizinho da frente, palmas, né? Não é uma palma, não. Palmas, né? Bater palmas no vizinho da frente, ou do lado, direito, lado esquerdo, do fundo, talvez você vai descobrir que quem está te vendendo imóvel, que falou para você que mora lá há 10 anos, ele nunca morou lá. Será que não é uma evidência de fraude? Será que uma história mal contada não tem algo errado? Então essa análise subjetiva também é importante, hein, gente? Também é muito importante para que a gente consiga, na transação imobiliária, isso. Então, compreendendo sim os direitos que nós temos sobre uma propriedade, o direito de propriedade em si, compreendendo o direito de posse, o direito hereditário de forma, sim, separada, autônoma, exclusiva, podemos garantir então que nós temos 3 direitos sobre o imóvel, tratados de forma diferente em relação às teses, às ações, quando acontecem erros, fraudes, e tratados de forma diferente em relação à formalidade, aos contratos. 3 direitos então: propriedade, posse e hereditários. E aí sim, de fato, a gente consegue ter um alicerce para poder entender qual que é a diferença das ações de domínio e das ações processórias. Aí sim nós temos uma segurança para entender se é caso de retificação diária, se é caso de uso capião, se é caso de embargo de terceiro. Aí sim nós temos a base para poder aprofundar em qualquer tipo de ação e a chance de errar ela é muito menor. Se a gente não compreende a matéria dessa forma, separando como é, nós vamos ter dificuldade. E vamos errar contrato, vamos errar tese, vamos fazer com que o nosso cliente pague sucumbência. É uma realidade. Então, muita atenção. Professor? Oi.